Oi gente, esse é o ArchiCast número 117, meu nome é Adilson e hoje a gente tem mais uma entrevista aqui no ArchiCast. Esse arquiteto se formou em 1997 e abriu seu próprio escritório com Thiago Bernardes aos 18 anos e ao longo dos anos sentiu a necessidade de desenvolver sua marca e seu próprio repertório. Em 2003, junto com outras duas arquitetas, que é a Adriana Moura e a Renata Durrá, parte em busca de um ideal, que é a essência da casa brasileira e o bem pensar a cidade. Segundo seu próprio escritório, se dedica à criação de uma arquitetura que busca o bem viver de seus usuários nas esferas individual e coletiva. Dentre os prêmios recebidos está o projeto especial dado pela ASBEE do Rio de Janeiro, pelo Picadeiro da Sociedade Hípica Brasileira, junto com o arquiteto Sérgio Conde Caldas, além de concorrer ao prêmio Obra do Ano do site Arquidele, com o projeto da Capela GN. A gente está hoje com o arquiteto Miguel Pinto Guimarães. Boa noite, Miguel. Obrigado pela sua presença aqui e por conversar com a gente. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos em frente, estou aqui à disposição. E para ajudar a conversar aqui com o Miguel, a gente também convidou para essa entrevista o Alexandre Pessoa, que é doutor em urbanismo, já participou com a gente para falar um pouco do home office e também foi colega de faculdade do Miguel. Boa noite, Alexandre, tudo bom? Fala, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui, prazer em conversar com o Miguel, com vocês. Alexandre, que saudades! Doutor em urbanismo, gostei de ouvir isso, né? Doutor em urbanismo, adorei. Não é? Quem diria, né? Impressionante, rapaz. Bom, porque bom estar aqui com você, saudade sempre. Muito bom. E para conversar com os dois, eu tô aqui com a Lili. Fala, Lili, tudo bom? Tudo bem, boa noite, Alexandre, boa noite, Miguel. Alexandre é prata da casa aí praticamente, e Miguel tá estreando aqui no ArchiCast, e obrigada pela oportunidade, vai ser um excelente bate-papo com esses cariocas aí. E também tá aqui o Rafa, depois de algum tempo, o Rafa tá de volta para conversar com a gente também. Fala, Rafa. Fala, beleza? Obrigado, Miguel. Vamos, pessoa aí, vamos escutar boas histórias. Exatamente. E a gente vai agora pros e-mails, comentários e outras cositas más. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Tô aqui com o Rafa. E aí, Rafa, tudo bom? Tudo beleza, tudo jóia. Bom, Rafa, como é de praxe, como é que essa galera faz pra entrar em contato com a gente? Bem, mandando aquele e-mail maroto para contato@archicast.com. Manda lá, manda seu comentário, sua história de vida, conta o que você quiser pra gente. Também estamos em redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Vocês nos encontram aí de diversas formas na rede. Isso aí. Bom, Rafa, a gente vai falar então mais uma vez da Tigre, que é a nossa parceira para esses episódios aqui, né? Isso aí, Adilson. Com o portfólio completo, a Tigre oferece muito mais do que tubos e conexões que todos confiam. Com Tigre Metais, é possível transformar qualquer ambiente com suas linhas de torneiras, misturadores, monocomando, duchas e chuveiros. Afinal, Tigre Metais é para toda casa. Com produtos que valorizam qualquer espaço, a funcionalidade não fica de lado. Com acabamento universal único no mercado, economizadores, reguladores de vazão e válvulas, a escolha inteligente é Tigre Metais. Conheça toda a linha de produtos em tigre.com.br/tigre-metais. Bom, Rafa, ontem a gente lançou um episódio especial na nossa grade, né? Pois é, o ArchiCast especial foi o nosso primeiro programa que a gente soltou fora da grade. Esses episódios vão servir para fazer comunicações de eventos, tudo que acontecer no mundo da arquitetura a gente vai lançar nesses episódios especiais. E ontem foi sobre o concurso do IAB para a Fábrica Mascarenhas. Então fiquem atentos, não deixem de acessar o conteúdo, não deixem de escutar o episódio, tem muitas dicas bacanas para quem quiser montar uma equipe e entrar no concurso, né, Adilson? E pessoal, fiquem atentos também que ao longo da semana a gente vai informar mais alguns detalhes a respeito do concurso. E bom, quem quiser ouvir mais detalhes, é só acessar o nosso episódio especial sobre o concurso que está na nossa timeline. Bem, hoje é um episódio de muitos recadinhos e também temos aí para falar um pouquinho da nossa parceria com o Congresso Internacional, né, Adilson? Isso, esse episódio de hoje também faz parte da parceria com a UIA, né, a União Internacional dos Arquitetos, que vai ser um evento que foi adiado para 2021 e vão trazer nomes importantes não só da arquitetura brasileira, mas da arquitetura mundial. Isso aí, então a gente vai, né, durante esses meses buscar aí os palestrantes, os participantes para virem aqui e conversar com a gente, com vocês também. E se você não quiser ouvir os comentários, é só pular para 6 minutos e 30 segundos. Bom, vamos dar um salve no Instagram pra galera que curtiu a nossa postagem do último episódio a respeito da América Latina, né, Rafa? Isso aí, também um salve aqui pro João Pedro, pra Larissa que comentaram e também pro Matheus que comentou na postagem. Isso aí, não deixem de comentar na postagem, marcar aquele seu colega que ainda não conhece o nosso cast. Mandar aqui um salve aqui pra Zoc, pra projetar.org, que deu um like aqui também, o pessoal dos Arquitetos Associados, a Major, Rio Enzo, José Neto, Ana Clara, o Gabriel, a Amanda Mendes, a Maiara Lacerda, a Luísa Garcia, o
Fábio Luiz, a Emily, o Gustavo de Campos, o Samuel, o Matheus Seco, o Alan Takoshi, grande Alan Takoshi, Gabriela Rocha, Lorena Lopes e muitos outros mais. Bem, e lembrando também que temos o grupo do WhatsApp, a Oficina do ArchiCast, que a galera que está inscrita lá interage. Eu vou mandar um abraço aqui pro Felipe Mendes, que comentou o nosso episódio da América Latina da semana passada, e a gente brincou aqui, pediu pro pessoal mandar música, eles pediram música mesmo, né, Dilson? Tem um recado aqui do João Vitor Stormovs, que eu sempre tenho dificuldade de ler esse nome russo aqui. Aí ele fala o seguinte: agradecendo mais uma vez pelos temas abordados, principalmente do último episódio. Por vezes não demos olhos o suficiente à produção da América Latina, e o tema abordou muitos assuntos que desconhecia. Uma aula de arquitetura de modo informal e gostou de ouvir como sempre. Obrigado, João. Um abraço pra você e pro pessoal da oficina também. Aqui o Alan falou, tá recomendando aqui o filme The Prurigo Myth, né, Adilson? E a gente já fez um episódio sobre Prurigo, como é que fala aí, Adilson? Prurigo, isso aí. Já fizemos um cast sobre Prurigo. Alan que tá na oficina. Alan, ó, o cast 60 a gente fala do filme e faz um cast só sobre isso, né, Adilson? Exato. Então é isso, né, Rafa? Isso aí, vamos pro bate-papo aí com o Miguel. Quem não escutou o primeiro episódio, escuta o primeiro episódio do ArchiCast antes de começar a escutar esse, tá? Fica uma dica aí. Não dá pra chegar no final desse episódio sem ter ouvido o primeiro. Eu tenho muita vergonha desse primeiro, mas tudo bem, podem ouvir lá. Tá lá pra vocês ouvirem. Então a gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio pra vocês. E até mais. Até. Primeira pergunta, Miguel. A gente sabe que você se formou em 1997 pela FAUFRJ e desde então você se dedica ao desenvolvimento de projetos, tendo o Rio de Janeiro como base. Você acha que de alguma maneira é uma espécie de representante dessa arquitetura carioca? E você sente isso também na sua geração? Eu acho que sim. O Rio de Janeiro tem uma assinatura muito forte. Eu trabalho também em São Paulo, tenho um escritório no Rio e em São Paulo, e é muito engraçado porque o carioca em São Paulo tem uma rejeição muito grande, né? É quase que tratado como aquele cara que tem uma história na praia, um meio vagabundo. Tem um pouco essa rejeição lá em São Paulo. É difícil vencer essa barreira. É diferente dos arquitetos paulistas quando vêm trabalhar no Rio. Todos eles trabalham aqui no Rio, são bem recebidos e tal, tem uma concorrência saudável com a gente, mas o arquiteto carioca em São Paulo enfrenta um certo obstáculo. Mas eu acho que sim, sou um representante da arquitetura carioca, com o maior orgulho. Me formei, você falou dessa turma de 97. Essa turma foi uma turma excelente da universidade, do fundão, da UFRJ, que faz inclusive esse ano 100 anos. Foi uma turma muito legal, porque saíram muitas pessoas, eu, Alexandre, Bruno Jacobson, Pedro Rivera, Rodrigo Azevedo, Liana. Tem uma turma muito boa, que é muito atuante no mercado. O Fajardo era um pouco mais velho que a gente, o Washington Fajardo, mas enfim, circulava lá na nossa turma, tinha uma ou outra matéria em comum. Enfim, foi um momento muito fértil da universidade, de gente muito bacana que hoje está no mercado de arquitetura, de urbanismo, mas eu tenho realmente essa pegada carioca como uma assinatura e como um grande asset até do escritório. Miguel, e você acha que essa pegada carioca, assim, às vezes nem sempre ela é do próprio projeto, né? Eu acho que essa pegada vai também desde a sua relação com os clientes, o vínculo que você tem que criar com eles. Você entende que essa questão da alma carioca, ela não tá só no desenho do projeto, mas tá em tudo aquilo que tá em volta do seu trabalho? É total uma questão de relacionamento, sim. E eu vou te dizer o seguinte, a gente começou muito em São Paulo fazendo projeto de cariocas que estavam em São Paulo, né, que foram morar lá por trabalho, por N motivos. Então a gente fazia muito o projeto dos cariocas, fazia muito o projeto dos paulistas no Rio, né, às vezes atendendo da base em São Paulo, mas fazendo o projeto para o paulista que tem uma casa de praia em Angra, em Paraty, etc. E demoramos muito para fazer o projeto de paulista em São Paulo. Agora, o que fazia o diferencial é o nosso comportamento. Tinha uma coisa muito engraçada, que era aquela reunião às 6 da tarde, 8 horas da noite na casa do cliente, né? Que a gente se prepara para passar a noite na casa do cliente, sair 2 horas da manhã, bêbado. Essa é o que a gente... É a nossa expectativa como o arquiteto carioca, que está acostumado com esse tipo de relacionamento no Rio. Em São Paulo é diferente, não é servido nem um amendoim, nem um uísque. O arquiteto trabalha até as 2, só que sozinho no escritório. A gente chega às 6 horas da tarde, a reunião começa às 6h05 e termina às 8. E no Rio não, você se prepara.
para ter um preâmbulo de 1h30 de conversa para entrar no assunto arquitetura. Então, é uma escola muito interessante. É uma questão de cultura muito engraçada. O almoço também tem muito papo furado até se tocar no papo arquitetura. São Paulo é objetivo, que é muito legal também, porque aí você volta para o escritório e trabalha. E os arquitetos de São Paulo do nosso escritório trabalham, eu não vou te falar do que mais que do Rio não, porque no meu escritório é diferente, mas eu vejo muitas vezes uma dedicação. Lá no meu escritório eu estou sendo injusto até em falar isso, porque a gente trabalha pra caramba até muito tarde. Mas o que eu ouço falar muito do mercado é isso, que o arquiteto de São Paulo muitas vezes é mais comprometido com essa coisa do horário, do final de semana, enfim, essas coisas que complicam um pouco a nossa profissão. Você confirma essa informação, Alexandre? Eu não tenho essa experiência não, mas achei interessante isso que o Miguel está falando, da questão da reunião tarde, né, de tomar chopp, de bater papo. Com esses novos tempos nossos, né, as reuniões estão muito mais objetivas. Será que a gente está finalmente ficando paulista nesse sentido de time is money? Não tempo para ficar de bate-papo? Talvez seja, não? Acho pouco provável, porque você aceitou meu convite quando eu te chamei para tomar uma cerveja no cast com o Miguel. Aí você falou assim, antes de eu mencionar a cerveja, ele não tinha falado nada, não. Eu não sei. Eu só vejo mais time e menos money, né? Nesse momento, a gente está vendo mais time e menos money. Money tá difícil. É verdade. Mas é isso, tem essa diferença mesmo. Como mineira que frequenta o Rio, tem os amigos cariocas e tem que trabalhar às vezes com carioca, a coisa do atraso é verdadeira, né? Ninguém tem hora pra nada, não. Horrível Zoom, não poder atrasar no Zoom é horroroso. Eu adoro atrasar, Só não tem uma reunião que eu chegue na hora. É realmente cultural. É também uma tática, né? Porque a minha equipe chega na hora, eu chego atrasado, então o esporro é todo dado na equipe antes e quando eu chego já tá tudo calmo. Eu venho de uma escola do Cláudio Bernardi, né? Que foi realmente um grande carioca. Ele era a representação do carioca. E tanto no desenho de arquitetura original e muito brasileiro, quanto na personalidade, né? Do relacionamento com o cliente, da intimidade com o cliente, do convencimento do cliente, né? A gente vem no mercado, a gente vai falar mais adiante, a gente vem do mercado residencial, que tem muito isso de você vender um sonho, né? Muito mais do que um negócio, de uma empresa, de um restaurante, de um escritório. Esse é um projeto de um sonho. Essa tática de atacar o emocional muito também, no fundo é uma estratégia, né, de convencimento de que aquele projeto é o melhor projeto da vida. Isso, você tem ali uma lábia, passa por um emocional sim, passa por um sensorial sim, e também é engraçado, através dessa sedução carioca, você consegue vender uma arquitetura mais simples do que o cliente espera. Tem uma coisa interessante também, o cliente acha que quer uma coisa mais complicada, mais elaborada e que aquilo não necessariamente é bom. A simplicidade é muito melhor do que aquilo que o cliente e do que a expectativa do cliente. Então, a sedução te permite vender uma arquitetura mais simples com a mesma aura de sofisticação, entendeu? Eu vejo isso muito na forma como você conversa sobre arquitetura, já vi algumas palestras suas, você já participou de alguns programas, assim, né? Você tem uma facilidade também, que eu não sei se é inerente ao carioca, o Alexandre também é muito assim, né? Também conversa muito, fala muito, né? Assim, é uma habilidade, me parece, ou uma característica cultural que tem a ver com o clima, tem a ver com os programas típicos da cidade, tem a ver com esse negócio de ficar na rua, talvez, o tempo inteiro, né? Por exemplo, o mineiro é muito vai na casa um do outro o tempo inteiro, né? É todo mundo dentro da sua casa. Você tem aquele grupo ali menor e tal, mas é que se conhece intensamente, família inteira, né? Vira família, uma coisa assim. O carioca menos, né? Os encontros são nas ruas e tal, e tudo, mas com frequência, o tempo inteiro na rua, né? Então, não sei se tem a ver com isso, mas eu também percebo isso como uma característica, assim, dos arquitetos cariocas que eu conheço e acho uma vantagem, né? Assim, para determinados perfis de clientes e de projetos. Agora, certamente deve ter também causos aí, né, de problemas aí de relacionamento, talvez por essa forma de levar, talvez um pouco mais leve, né, assim, mais elástica, assim, né? Aí, realmente, comparando com o paulista, deve ser muito diferente. O Alexandre, na verdade, tem isso, é professor, né? Então, o professor tem uma lábia maior do que a nossa. Tem que ter lábia, se não tiver lábia... Exatamente. Professor aprendi muito com o Antônio Paulo.
Pô, meu parceiro, Antônio Paulo e Aníbal. Eu falei deles outro dia, inclusive, com alguma entrevista que eu dei. Uma entrevista para o pessoal da UFRJ, até, que estava fazendo um trabalho sobre ética. Mas, enfim, esse negócio da rua é verdade. A gente tem uma experiência de rua. Muita reunião nossa é na rua mesmo, é em bar, em boteco, em restaurante. Eu acho isso muito interessante. A gente tem uma vivência de rua. O nosso espaço de convivência é a praça, é a rua. O Rio sempre teve essa vantagem, né? Cada dia pior, mas a rua tá mais cheia, tá esquisita e tá inseguro e tal. Mas é uma característica do carioca, sim, né? O restaurante da calçada. E a dinâmica no escritório, por exemplo, com a equipe, falar um pouquinho também da equipe. Não estou seguindo a ordem da nossa pauta, não. Pulei, né? Tudo bem, depois a gente volta. O Adilson dá um jeito. Bem carioca, né? Tá bem elástica, né? Exatamente. Gostei do elástico. Que eu chamo de vestir a camisa. Como boa Juiz Forana, né? Tem um pouquinho ali de carioca aqui no meu sangue, assim, o mar tá logo aqui, né? Com a equipe também rola essa maior intimidade, o esquema de trabalho que tem que ser profissional, que tem que ser eficiente, porque né, há uma demanda e uma quantidade de projetos grande e de complexidade também grande, né? Como é que é isso no dia a dia do escritório? Dá para ter uma empresa de gente grande e continuar leve, né? Continuar com leveza? Andar total. Eu tenho uma equipe realmente fantástica, uma equipe criada dentro do escritório, que é muito importante, tem o DNA do escritório. Então hoje eu tenho Adriana e Renata, que são minhas sócias. A Adriana olha só, eu comecei a estagiar no escritório do Cláudio Bernardes. Na verdade, comecei a estagiar antes de entrar na faculdade, tá? Eu estagiei 2 anos entre Cadas, Abrantes Davi, um arquiteto aqui do Rio, e Cláudio Bernardes. Antes de entrar na faculdade, com 16 anos, eu já estagiava. O Miguel, quando entrou na faculdade, já desenhava, já sabia desenhar. E continuo só desenhando à mão, tá? Não desenho uma linha no computador. A gente pode falar sobre esse assunto daqui para frente. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha uma vida profissional. E isso eu entrei na faculdade em 92, quer dizer, 90 eu comecei a trabalhar. Quando é que o Ayrton Senna morreu? Que ano foi isso? Eu estagiava no Cláudio. 94. Foi depois. Aí 94, não, então eu já trabalhava. Maio de 94. Meu final de trabalho no Cláudio, é isso aí. Eu estava lá numa virada, era um domingo, eu estava numa virada. E que eu me lembro, essa coisa é igual a Torres Gêmeas, né? A gente lembra onde é que estava. Enfim, mas eu comecei a estagiar antes. Então, a Adriana, minha sócia hoje, trabalha comigo, ela era estagiária comigo no Cláudio. Isso tem os seus 20 e sei lá quanto tempo, 30 anos, 29 anos, 28 anos, que ela trabalha comigo. A Renata foi nossa estagiária minha e do Thiago há sei lá quanto tempo, há talvez 15 anos. Eu tenho uma equipe ali muito fiel com o DNA do escritório. Muito interessante a minha relação com eles. Eles têm uma autonomia muito forte, justamente por ter esse DNA. Eu lido com o dia a dia muito pouco. Eu sou um funcionário ali, a Renata manda em mim, é CEO do escritório, é presidente lá do escritório, manda em mim. Eu sou mandado para lá e para cá, eu recebo ordens. Mas o meu trabalho, basicamente, é captação de clientes, quer dizer, tá na rua, batendo papo, que é isso que a gente está fazendo. Inclusive, que eu adoro fazer, mas é isso, E aí é um trabalho que é full time, não é de escritório, é um trabalho que você está em festa, está trabalhando, está num casamento, está trabalhando, está na praia, está trabalhando, está ali captando uma antena que vai percebendo o que está acontecendo e vai identificando oportunidades, né? O arquiteto, infelizmente, mesmo a gente com história estabelecida, não posso ficar sentado na cadeira esperando o projeto chegar, como a gente gostaria de fazer. Eu tenho que estar na rua, antenado, entendendo essas oportunidades. E eu faço o estudo, a concepção é minha, muitas vezes com a equipe, junto à mesa. Isso é o que está me fazendo falta hoje em dia. Estou adorando essa pandemia, para mim está tudo certo, trabalhando maravilhosamente bem, mas me faz falta estar com a equipe trocando ideias. Então é uma coisa mais chata, é por Zoom, eu não consigo rabiscar direito nesse Zoom, é uma coisa complicada. A equipe tem muita autonomia, né? Os arquitetos têm um projeto que tomam conta do começo ao fim, desde o estudo até uma finalização. A gente faz marcenaria e decoração também, então realmente isso vai... A minha equipe sai da casa do cliente muito depois de eu ter saído da vida desse cliente. Funciona muito bem. E tem uma interação muito grande ali entre eles. Eu não participo muito não, porque eles perdem um pouco também de intimidade, né? Às vezes ficam um pouco constrangidos, tá ali mal ou bem, por mais que esteja, enfim, não tem essa frescura lá no escritório. Mas eu participo sempre, que posso de um evento social ou outro, mas eles têm lá. Eles esperam você sair, naturalmente, para falar aquilo que realmente interessa e tal. Claro, e tem um grupo lá que eu sou louco para participar, que é o grupo de WhatsApp da equipe, que eu não estou nem a Adriana nem a Renata. Esse é o melhor, que
Eu fico num monte de grupo de WhatsApp, mas esse que é o bom, eu não tô. Devem falar mal pra caramba. Pô, cria um pseudônimo, entra lá como Antônio. Tem que roubar de alguém esse pseudônimo. Alguém que saiu do escritório, eu já substituo. Mas a equipe funciona muito bem, a equipe trabalha muito. Reclamam muito também, na verdade, da carga horária, porque como essas pessoas tomam a responsabilidade para si, eles não têm a questão do funcionário que 6 horas da tarde vai para casa. Eles realmente vestem a camisa e trabalham até entregar. A gente tem lá o banco de horas monumental, que a gente volta e meia acerta, mas eles vestem a camisa, trabalham muito, trabalham até tarde, trabalham final de semana, com muita regularidade, sempre com bom humor, tá? Mas tem uma reclamação, e não é da carga horária, não. Talvez eles reclamam até mais da minha desorganização de não provê-los com antecedência um certo trabalho, entendeu? Então, talvez seja uma reclamação muito mais para a minha personalidade do que da carga horária em si. Você me lembra meu primeiro chefe, que depois foi meu sócio aqui em Juiz de Fora, que é o Rubão. O Rubão é exatamente assim, é um porra louca, é genial, assim, mas ele tem a forma dele, ele chega com os papéis dele totalmente desorganizados, assim, o cara é genial e um doce de pessoa, mas é exatamente isso, né? Assim, fazia muito o processo inicial, então depois ele tinha que sair distribuindo informação e alimentando o projeto. A gente também conseguia tocar projetos, a mesma pessoa tocando o mesmo projeto até o fim, né? Assim, também para ter a experiência do processo todo e para garantir um melhor desenvolvimento, mas era muito isso também, assim, cara, ele esquecia de coisa, de reunião e não sei o que, e atrasava, parece um carioca, assim, nasceu no lugar errado, o Rubão não é mineiro, não, deve ser isso. É isso. Vai falar que tem muito estudante que escuta aqui o ArcCast e eles reclamam muito, os estudantes, de trabalhar muito, de ter que produzir muito, virar à noite, enfim. E eu acho importante você falar isso, assim, né, da questão do escritório, que arquitetura é muito trabalho, né, cara? Muito trabalho, e vai ser para sempre, gente. Olha só, eu já falei lá pro escritório isso. Para sempre, mesmo com o computador, só piora. Eu já falei pro escritório, não adianta reclamar. É assim, vocês reclamam, porque eu ouço essa reclamação há 15 anos, então o que adianta reclamar? Há 15 anos a mesma reclamação. Aceita que dói menos, vai mudar de escritório e vai ser a mesma coisa. Só, eu na faculdade, era noite, a gente virava noite, muita noite na faculdade, muita noite mesmo. Eu ia pro fundão, eu tinha um amigo, Lasse, um amigo meu tá morando em São Paulo, que pegava do serviço dele às 6 horas da manhã, e era um banco de investimentos lá onde ele trabalhava, mas ele acordava cedo para abrir o mercado da China, aquelas frescuras de banco de investimento, e eu ligava para ele para ir falando no telefone enquanto dirigia pro fundão para não dormir no carro. Então eu ia da minha casa até o fundão batendo papo com ele para eu não dormir virado de fazendo trabalho. Eu ligava para ele direto. Não tinha Red Bull na sua época, não? Red Bull faz isso. Não, tem o seguinte, eu vivo, mas até hoje, eu vivo à base de Coca-Cola, amendoim Aguital e Raul Seixas. É como você vira à noite. Drogas pesadas, hein? Coca-Cola direto na veia, direto amendoim e Raul Seixas. É como eu viro à noite, desde a época da faculdade, inclusive. Muito bom. Ele é um ótimo exemplo, né, para os alunos, assim, de método de trabalho. Pensando bem, deixa pra lá, paga essa parte. Você pode ser bem sucedido fazendo exatamente isso que você faz, dá tudo certo, né? Não escuta o professor Alexandre, não sabe o que diz, ele tá tentando passar uma moral ali que não vai rolar. Não tem moleza, é muito trabalho e pouco dinheiro, infelizmente é assim. Eu vou te falar, hoje eu e o Sérgio Conde Caldas abrimos uma empresa, estamos empreendendo, a gente tem um projeto muito bacana que vendeu todo, um sucesso, muito legal, a gente pode até falar isso daqui a pouco e tal, mas a gente, num único projeto como empreendedor, ganhou um dinheiro que a gente não ganhou como arquiteto, nunca. E olha que a gente tem anos de trabalho, entendeu? Então é muito mal pago. A profissão é muito mal remunerada no Brasil. É um defeito dos órgãos de classe, do IAB, do CAL, das BEA, enfim. Ninguém nunca conseguiu, por mais que tenham tabelas de honorários, a gente não consegue cobrar pela tabela. Se cobrasse pela tabela, estaria muito bem remunerado. Não consegue cobrar pela tabela e eles não conseguem coibir os arquitetos predadores, que cobram muito mais barato, que no passado nem cobravam projeto para viver de RT. Enfim, tem muito isso. É muito difícil. A profissão é muito difícil. É difícil ainda. É difícil para você, imagina, para nós. Mesmo para
cara que é bem sucedido, E eu vou te falar, nós somos extremamente bem sucedidos, entendeu? Mas é difícil, né? É uma exceção mesmo, porque o trabalho tem para todo mundo, né? Assim, trabalho tem, mas de fato é difícil conseguir se colocar. E é interessante você falar mesmo, você que tem um lugar no mercado, ainda assim comentar sobre essas dificuldades, né? Assim, algo que a gente imagina que depois de um certo momento vai acabar, né? Tipo assim, agora eu posso cobrar o que eu quiser. Mas olha só, é muito fácil isso, porque a tabela que existe do IAB, da ASBEA, da CAU, etc., é boa. O valor do que, se a gente pudesse cobrar pela tabela, estaria muito bem remunerado. Mas a gente não consegue cobrar pela tabela, porque tem sempre um colega que cobra muito mais barato, que se prostitui praticamente, e tem as empresas que não pagam. Se eu apresentasse uma tabela em qualquer lugar do mundo, chegasse uma tabela de classe, olha, essa é a tabela da classe. Esse é o valor do metro quadrado, do projeto XYZ, residencial, comercial, alto luxo, sei lá o quê. Tem lá um monte de diferenças. Eu estaria muito bem remunerado. É muito difícil isso. Trabalhar no Brasil é muito difícil nesse sentido. E se a gente pudesse cobrar por hora também, como advogado? E você acha que tem alguma solução para esse tipo de coisa dentro do Brasil? Assim, seja, sei lá, mudança no mercado de trabalho? Porque se a tabela não ajuda muito, né? Se ter a tabela, se você cobrasse pela tabela é bem remunerado, e aí você comentando, né, um certo trabalho predatório que outros arquitetos fazem, você acha que tem uma possível solução para isso, uma tentativa? Eu acho que é a união de classe, eu acho que é muito fácil. No Rio de Janeiro é engraçado, no Rio a gente consegue, de certa forma, no nosso mercado, até então de residência, de alto luxo, etc e tal, que tem lá 10 players ou menos, você consegue estabelecer, a gente tem uma certa conversa, a gente consegue estabelecer. É importante. Essa questão da tabela é um piso mínimo. Essa é a questão. Olha, esse é o piso mínimo justo para o trabalho do arquiteto. A concorrência é daí para cima, não é daí para baixo. Então é o seguinte, olha, para ter um projeto então do Thiago Bernardes, eu topo pagar o metro quadrado X acima da tabela, ou para ter um projeto do Miguel, eu vou trabalhar um outro metro quadrado, ou fulano de tal. Mas o piso mínimo precisa ser respeitado pelo metro quadrado, pelo tipo de projeto e tal. O mercado imobiliário é uma coisa horrorosa. Primeiro tem essa coisa do projeto fatiado, que cada um faz um pedaço que é executivo, outro faz detalhamento, outro faz projeto legal. E aí quem é que ganha dinheiro nisso? Aí que é muito louco, que é uma putaria. A palavra é essa, uma putaria. Quem é que ganha dinheiro nesse mercado? O projetista do projeto legal, porque consegue lá o metro quadrado a mais, 2 metros quadrados a mais, cada metro quadrado são 20 mil reais de venda, né? Então você tem um cara, o projeto legal que consegue, que é um trabalho, vamos combinar, de quase de advogado, tá? Porque achar na lei uma brecha para enfiar metro quadrado a mais, em detrimento da qualidade do projeto. Segundo, o cara que faz perspectiva, que ganha muito mais do que o arquiteto, porque é material de venda. Terceiro, agência de publicidade. Faz uns foda merda. É verdade. É essa gente que ganha dinheiro no mercado imobiliário. Não sei como é que vende, né? Porque o projeto tem que ser muito bom mesmo, porque o folder, de fato... Com uma foto de banco de dados, né? De uma pessoa sorrindo na frente. Exatamente. Aí, agora é a lei que você não pode colocar a cama na escala errada. Tem isso também, né? Porque antigamente você ainda botava os móveis todos na escala errada. Aquele papelzinho que você gava no sinal, tinha tudo isso. Então, tá errado. O mercado tá totalmente errado. A gente não consegue se reunir para combater isso. Isso começa na universidade, é uma educação. Também é o seguinte, vamos combinar, né? Qualquer merda no Rio de Janeiro, até certo momento, qualquer merda que se construísse, vendia. Também tem uma deseducação do olhar. Você não tem um senso comum do que é bom e do que é ruim, tá? E construir bom e ruim custa o mesmo preço. Não tem diferença. Não, eu não vou pagar. Construir custa caro. Você construir melhor ou pior custa o mesmo preço. Então, o que tem que ser feito, aí começa da universidade, começa no poder público, é o seguinte, tem que haver uma educação do olhar. O que é uma educação do olhar? É o seguinte, o poder público não pode construir nenhuma obra de má qualidade, ou tem uma ética da estética, que eu chamo. Tem uma ética da estética mínima, que é o seguinte, você não pode construir uma creche ruim, feia, você não pode construir uma praça numa comunidade, e não estou falando de zona sul, de áreas nobres, não. Eu estou falando de comunidade. Esse sujeito que mora numa comunidade que não tem a possibilidade da beleza dentro da sua própria casa, por pobreza, por desigualdade, etc. e tal, ele tem direito a ter a beleza no espaço público. Então é obrigação do poder público trazer beleza, porque não é mais caro do que você construir feio. Agora, esse
povo com uma educação do olhar, e aí não entra nenhuma juízo de estética não, tá? Porque quando a gente fala de estética, tem uma certa ditadura. Eu não estou falando que sou eu, ou que é fulano, ou que é Beltrano, não. É ter o cuidado, tá? Ter um cuidado mínimo com a arquitetura. Tem arquitetos que eu não gosto do trabalho estético final, mas aquela arquitetura tem um conceito, tem uma inteligência, tem uma razão de ser e tem uma justificativa, tá? Então eu estou falando dessa questão de você entregar um bom produto arquitetônico, independente se você gosta ou se eu não gosto, mas a gente sabe reconhecer um bom produto arquitetônico, né? Um produto original, um produto brasileiro, um produto de qualidade. Então, a partir do momento que toda uma comunidade, né, uma cidade ou um país tem uma mínima educação estética, uma mínima ética estética, em algum momento você vai exigir um prédio melhor, uma escola melhor, uma praça melhor, ou melhores serviços também. Você começa a exigir que a cidade melhore, né? Então, se a gente continuar com esse desleixo estético, as cidades não vão melhorar, pelo contrário, vão daí a pior. E aí não é só a beleza, é a autoestima, são serviços públicos, tudo piora. Então vira o que a gente está vivendo hoje no Rio de Janeiro. É isso que está acontecendo. Eu lembrei agora de um caos do Miguel. O Miguel é cheio dos causos, né? O Miguel, como é uma pessoa que está bem exposta na mídia, digamos assim, eu lembro de uma situação que a polícia aqui do Rio andou construindo uma espécie de uns postos de observação pela rua aí. Não sei se o Miguel lembra disso. Sim, eu escrevi no jornal sobre aquele em frente ao Estádio de Remo. Exatamente. Cara, como eu ria lendo aquele artigo, que ele descascou assim a polícia. Como é que vocês podem enfeiar a cidade desse jeito? Eu dou um projeto se vocês quiserem. Olha só, não é isso. E não deu em nada, né? Nada, tá lá até hoje, é uma merda de uma cabine da polícia em frente ao Estádio de Remo da Lagoa, que eu não sei nem quem é o arquiteto, mas é um arquiteto modernismo, é um projeto interessante. Então tem uma cabine de polícia com ar-condicionado lá de fora, com uma telha de amianto, sei lá o que tem aquilo ali. Mas ali é o seguinte, qualquer concurso de estudante de primeiro período de universidade faz melhor do que aquilo. Entendeu? Não custa nada fazer um concurso de universidade. Você vê os postos da praia de Ipanema, Copacabana, são do Sérgio Bernardes, entendeu? O Brasil já teve isso, a gente já teve isso na arquitetura modernista, a gente tem pedregulho, a gente tem diversos conjuntos habitacionais bonitos, de qualidade. O Copan é viver numa arquitetura boa, diversa, inteligente, principalmente, entendeu? Então, o poder público tem obrigação de trabalhar na dimensão da estética. Não vem com essa história que não tem, custa caro. Não custa caro o cacete. Custa caro é construir. Construir bonito ou feio não custa mais caro. Custa a mesma coisa, exatamente. Mas, Miguel, eu trabalhei um pouco no setor público, né? Eu trabalhei na prefeitura do Paz, em 2009 e 2010. Mas lá eu travei contato com a questão da esfera pública e tem uma coisa que é a lei de licitações, né? Você não consegue construir nada contratando alguém direto. Então sempre tem uma licitação que te exige um monte de documentos e eles selecionam sempre a proposta mais barata. E aí parece um pouco isso que você estava falando antes, de que sempre tem um cara que vai cobrar mais barato para pegar o trabalho, o cara não sabe fazer, não vai fazer, e essa qualidade ela não é aferível, ou seja, a gente não tem como dizer que tem que ser bom, tem que ser bonito. Então a gente acaba meio escravo dessa legislação. É uma lei que é uma lei errada, essa lei 8666, ela não só tem esse erro, como ela divide o projeto ali, também as etapas são divididas, e é a maior brecha para a corrupção, porque você contrata um projeto mais barato, enfia todos os aditivos possíveis e imaginários, todas as obras, enfim, isso ficou muito evidente na Copa do Mundo. Você vai enfiando aditivo, contratou um projeto barato, execução barata, um projeto ruim. O arquiteto tem que ser contratado por notório saber, por concurso. Eu acho concurso foda, tem que ser concurso para tudo. Você dá chance, inclusive, do jovem entrar. O jovem arquiteto que fica, às vezes, sem trabalho, tem caras ótimos aí. Ou então, eventualmente, notório saber mesmo. Eu acho que tem que contratar os arquitetos de fora, os estrangeiros, o Niemeyer, enfim. Eu acho que é válido pra caramba. Isso faz parte da educação do olhar. Eu fui muito, na época que veio, tem muito essa grita também, né? Veio Calatrava, veio Renzo Piano, veio todo mundo fazer coisa aqui no Brasil. Tem uma grita danada da classe. Não foi o Renzo Piano, não. Foi o Janovel que veio fazer o Guggenheim da Praça Mauá, pro César Maia. O Índio, inclusive, tinha um projeto muito melhor que o do Janovel para ali. E era melhor até que o do Calatrava, eu acho. Mas, enfim, não vou discutir esse assunto. Eu acho o seguinte, houve muito essa grita do arquiteto estrangeiro, o reserva de mercado, etc e tal. Mas eu acho que
é importante, também para isso que eu estou falando, para essa educação do olhar, você poder viver essas obras que o mundo inteiro conhece e tem a possibilidade de conviver. Você adentrar no Museu da Manhã do Calatrava é uma experiência incrível. Você adentrar, enfim, tem muitas coisas. O Dília Scofidio ali da Praia de Copacabana é muito impressionante. É importante também para o debate arquitetônico eu ter aquele Dília Scofidio no meio daquela Copacabana que a gente está acostumado a ver. Não, é fantástico. É porque também as oportunidades são tão poucas, né? Assim, então, às vezes, fica essa sensação, assim, porque se valoriza, às vezes, né, o estrangeiro e não valoriza tanto o local. Mas eu concordo. Eu acho que, assim, boa arquitetura é boa arquitetura. Não vai ser ruim nunca, assim. Nesse valor, em Copacabana, o Museu da Imagem do Som foi um concurso com 3 escritórios estrangeiros e 3 escritórios nacionais. Houve essa oportunidade também. Escritórios convidados, beleza, porque também era uma instituição privada. Não era o poder público que estava fazendo aquilo. Acho válido pra caramba isso. E Niemeyer construiu na França. O Niemeyer não seria o Niemeyer se não tivesse feito Partido Comunista, lá um monte de coisa que ele fez na França também, entendeu? Então, tem essa troca. Senão a gente vai ficar nesse provincianismo. Há de haver essa troca, tem que haver essa troca entre culturas, entre arquiteturas, né? Eu acho que isso é importante justamente para isso, para construção do olhar, do entendimento do belo, ou do diferente, mas do entendimento da boa arquitetura. Esse cenário todo aí, Miguel, que você e o Alexandre falaram, né? Parece que também é um pouco do deslocamento que os arquitetos foram tendo de uma discussão mais profunda com a sociedade, né? Essa educação do olhar também passa por uma educação para outros campos e tal. E recentemente deu para ver o seu esforço, você fez uma série de lives com uma série de pessoas de outras áreas. Era pensando um pouco nisso que você decidiu ampliar o seu campo de discussão com outras pessoas que têm uma certa influência? Isso para você faz algum sentido? Você acha que talvez nós, arquitetos, precisamos falar mais com a sociedade para a gente voltar a ter um posicionamento relevante, vamos dizer assim? Essa história das lives surgiu muito como um passatempo de pandemia, né? Como se eu tivesse tempo para passar. Por isso que eu comecei a rir. Os primeiros 15 dias eu achei que ia morrer de tédio e tal. Mas, no fundo, o que aconteceu ali? Eu tenho essas conversas com pessoas enfim, tenho bons relacionamentos, tenho amigos muito interessantes, me interesso por gente que é mais interessante do que eu, também tem isso, tá? Eu gosto de estar com gente que é mais inteligente do que eu, porque senão é muito chato, entendeu? Então, quanto mais brilhante do que eu, melhor ainda. Então, são conversas, ali começou com conversas que eu tenho sobre o Brasil, sobre o Rio de Janeiro, com interlocutores meus amigos. Então, Fajardo converso muito com o Austin Fajardo, almoço muito com ele vem na minha casa e tal. Outro é o Vic Muniz, também é a mesma coisa, é um cara que também pensa além da sua arte, né? Ele está pensando na cidade, está pensando em muito além da sua arte. Luciano Huck é outro, um cara, enfim, preocupado, está ali disposto a pilotar essa coisa de filantropia, etc. Então, tinha alguns interlocutores ali que eu converso normalmente e que eu falei, porque essas conversas são tão interessantes, e partiu muito de uma conversa minha com o Vic por telefone, sobre a volta da arte, sobre galeria, enfim, eu estou fazendo uma galeria em Nova York que ele é representado e tal. Eu falei, por que eu não coloco essas conversas que são tão interessantes para o público assistir? Gilberto Gil é outro também, que é meu amigo, e é um cara que é, assim, a melhor pessoa para você devagar, né? Porque você lança uma conversa e fica um papo de maluco, porque você lança uma conversa e aí o papo muda, e aí a filosofia vem, e aí você está falando de religião, coisa que eu adoro, porque eu sou totalmente contra todas, então eu já gosto e tal. E aí, eu sou o maior conhecedor de religiões, sou contra todas, mas conheço a história delas para poder criticar. Mas vamos lá, mudando de assunto. Então começou daí, de fazer essas lives, de tornar público esses papos que eu tinha em privado. Depois eu cheguei à conclusão que é o seguinte: eu fiz uma live, o Congresso Internacional de Arquitetura, que ia ter no Rio exatamente agora por julho, foi transferido para o ano que vem. No ano passado, ou esse ano, talvez no começo do ano, mas acho que foi ano passado, teve um jantar aqui na minha casa, recebi toda a cúpula da UIA, estava no Rio, enfim, por questões ali técnicas para resolver coisas do Congresso, e aí o Sérgio Magalhães me pediu que eu fizesse um jantar, recebesse essa turma aqui em casa, vieram aqui uns 50 arquitetos do mundo todo. E vem uma arquiteta muito interessante que vai ser a presidente do próximo Congresso na Noruega. E ela é a arquiteta que editou as 17 metas de desenvolvimento sustentável da ONU. Ela editou um livro
aonde ela transformava essas 17 metas para arquitetura e urbanismo. Ela traduzia essas 17 metas para arquitetura e urbanismo, dando sugestões, soluções e exemplos de obras pelo mundo todo que representassem cada uma dessas metas. E eu fiz uma live com ela, que está disponível lá no meu Instagram. O mais interessante é que o urbanismo é capaz de atacar todas essas 17 metas. Nós aí, doutor, aos doutores de urbanismo. Pois é, não é, Alexandre? Então, todas as metas, combate à pobreza, enfim, respeito ambiental, tudo tem a ver com arquitetura e urbanismo, pode ter a ver com arquitetura e urbanismo. Então, eu resolvi abrir também para convidados de outras áreas, mas que tivessem, de alguma maneira, uma influência no urbanismo ou no desenho das cidades. Então, conversei com os grandes economistas que hoje estão muito voltados mais para a área social, que eram talvez os liberais. O Brasil guinou tanto à direita que quem era de centro foi parar na esquerda sem saber, né? Então a pessoa sempre foi de centro, continua de centro, mas o Brasil deu uma derrapada para a direita, e aí todo mundo que era de centro hoje é de extrema esquerda. Eu conversei, enfim, com Armínio Fraga, com André Lara Rezende, com Pedro Malan, com Janete. E aí tem a ver com saneamento, tem a ver com um monte de coisa, a economia. Então conversei com Ronaldo Lemos sobre cidades inteligentes na China. Aí virou uma... E aí eu vou lançar aqui para vocês. Essa série de lives, foram 50 e poucas lives, vão virar um livro da Intrínseca. A editora Intrínseca me convidou. A gente está trabalhando nesse livro, eu tenho que fechar esse livro até daqui a 15 dias, mas eu escolhi 40 e poucas dessas lives, até porque tem uma ou outra que não tem muito a ver. Eu acabei entrevistando uma menina que foi repórter do Pedro Bial, que acabou com a vida do João de Deus. Então não tem nada a ver com arquitetura e urbanismo e nada disso. Mas eu achei maneiro pra caramba aquele tema lá naquela hora. Mas enfim, vai virar um livro pela Intrínseca. Por causa do livro, eu acabei trazendo umas pessoas que eu não ia chamar para fazer uma live, então conversei com Drauzio Varela, Pedro Bial, com Nelson Mota, que eu não ia chamar para fazer uma live, mas para a história do livro eu fiz uma live, acabei adiantando algumas por Zoom para poder editar e jogar para frente. Vai virar um livro em breve, no final do ano, um livro dessas entrevistas. Alexandre, fala aí agora, Alexandre, fala aí sobre essa da importância do urbanismo, porque é muito impressionante como essa cadeira é ampla. Nunca que isso vai ser implantado e resolvido numa cidade de curto pensamento e de curta gestão de 4 ou 8 anos, porque é muito ampla, é muito importante. O urbanista, há muito tempo, não tem o seu papel valorizado. E é muito importante que isso aconteça nesse momento. Miguel tá coberto de razão. É impressionante, né, como a gente vê que não tem distinção do que é governo e o que é Estado. Política de Estado é isso, é você planejar, você conseguir saber que tem que ter esgoto sanitário. É inacreditável o Rio de Janeiro não ser coberto por esgoto sanitário. A Barra da Tijuca não tem tratamento de esgoto. Entra governo, sai governo e só se faz, de certa forma, maquiagem, perfumaria. E quando você fala da questão de educar o olhar, que é uma coisa que a gente se preocupa muito lá na nossa FAO-FRJ, né? Eu dou aula muito preocupado com isso, em dar cultura arquitetônica de projeto. As pessoas não têm a menor cultura do que é urbanismo. Eu estou morando aqui tem 1 ano e meio na General Glicério, que é um exemplo de urbanidade, a escala das coisas. Eu encontro todos os vizinhos aqui, eu fiz amigos ali na praça, tem tudo num certo raio aqui. Durante essa pandemia, eu consegui colocar em prática a coisa que o Richard Sennett fala de cidade de 15 minutos. Eu tenho um raio aqui que é incrível. Isso dá uma qualidade urbana enorme. Só que cada vez que se fala sobre isso, parece que é uma chatice de arquiteto, que é uma frescura. Quando se fala em plano diretor, em planejamento, as pessoas morrem de tédio. Esgoto sanitário não dá voto para ninguém, não aparece aqui embaixo da terra. Isso é uma questão importantíssima que está completamente, literalmente, ali embaixo do tapete, embaixo da terra. Ninguém vê, ninguém se preocupa com isso. E a gente sofre todos os dias isso. Todos os dias. O transporte público, a gambiarra que fizeram no metrô uns anos atrás, que diminuiu a capacidade do metrô, falta de Estado, falta de plano. Talvez o último grande governo que tivemos aqui nesse sentido tenha sido lá atrás do Lacerda, que foi o cara que conseguiu prever como é que a Guanabara seria em 2020. E tem um outro lado disso perverso, que aí agora a gente está afundando cada vez mais, que a falta de qualidade da cidade tem a ver com pobreza, né? Essa miséria que aumentou sensivelmente recentemente,
ela é um problema seríssimo, e é um problema de urbanismo, um problema de habitação, de conseguir ler novamente onde é que tem que ter habitação. A gente tem um centro da cidade hoje abandonado. Eu estou estudando lá para o meu ateliê de urbanismo, a gente tem cerca de 40% do centro do Rio de Janeiro hoje vazio, edifícios comerciais vazios. Falta política nesse sentido. E a gente vê esse governo que a gente tem de merda agora, não tem política nenhuma. Cadê a Secretaria de Urbanismo? Alexandre, essa coisa da questão do centro vai aumentar, porque as empresas vão deixar o centro da cidade, né? Escritórios vão fechar, empresas vão fechar. E hoje você tem uma Rio Branco, por exemplo, que é um boulevard que você poderia morar lá com toda a qualidade, com infraestrutura na porta. Eu costumo brincar muito que não interessa ao gestor urbano nenhuma questão relacionada a saneamento, urbanismo, etc e tal, porque não dá para inaugurar com a banda da Polícia Militar tocando Cidade Maravilhosa. É uma cultura transgeracional. E aí vou fazer mais... Você trabalhou num momento muito fértil da Prefeitura do Rio, com nomes incríveis, Washington Fajardo, secretário de urbanismo bacana, enfim. Era uma turma muito jovem e muito preparada e muito comprometida. E o Eduardo Paes contratou um plano a longo prazo, o plano do Rio, 30 anos, sei lá qual era o nome que era, mas era o mesmo plano que tem a cidade de Londres, de Paris, de Nova York, que é um plano urbanístico que pensa a cidade daqui a 50 anos, ou daqui a 30 anos. O Eduardo chegou a contratar isso. E aí, no primeiro momento que o Pedro Paulo, que era candidato a sucessor, a prefeito depois do Eduardo, foi usar esse plano na própria campanha, os dois são processados pelo Ministério Público. Todos os candidatos a prefeito deviam se comprometer com esse plano. Aí vem um sujeito que resolve dizer, eu vou usar o plano contratado e tal. Aí foi crime eleitoral, sei lá o que é, máquina pública, sabe que porra que é. Os dois foram processados pelo Ministério Público, acabou que não deu em nada, mas é ridículo isso. Então qual é o papel do prefeito seguinte? Pegar esse plano e rasgar com a maior cara de pau na cara de todos os cariocas. Óbvio que o porto da cidade do Rio de Janeiro é uma intervenção feita para que os frutos sejam colhidos daqui a 30 anos, como é Buenos Aires. Hoje o Porto Madeiro está totalmente finalizado e funcionando e sustentável, etc e tal. Mas quanto tempo demorou de lá para cá? Algumas décadas, entendeu? A gente estudava Porto Madeiro na faculdade, isso tem mais de 20 anos. Exatamente, eu estive lá em 94, estava começando, exatamente, 25, 30 anos quase. Então, o Porto não é para ser resolvido em 4 ou 8 anos. Então, o prefeito que vem em seguida tem que seguir com essa política, goste dela ou não, acredite dela ou não. É um contrato que foi feito com a sociedade. É uma política de Estado. Então isso tem que ter prosseguimento. Mas aí eu acho muito bacana o papel que o Miguel tem nesse sentido, e eu já conversei isso com a Bel Lobo também, de colocar o arquiteto para dentro da casa das pessoas, sabe? Quando tem essas lives, muita gente escuta o Miguel, muita gente começou a entender o que era arquitetura vendo o programa da Bel Lobo, lá no Decora, lá no GNT, né? Começou a entender que existia arquiteto. Então a gente também tem que fazer publicidade nesse sentido, que a gente não faz só planta de casa, né? Tem muito mais assunto aí do que interessa a gente do que parece a primeiro plano. Você tem séries maravilhosas, até assim, aquela do Sesc TV, por exemplo, que a gente fez sobre a cidade, né? Baseado no livro, né? Do Antônio Risério, que é fantástica, mas é do Sesc TV, tem muito menos visibilidade, assim, mas é demais, é super sedutora, super bem feita, né? Assim, e fala sobre cidade e tal, mas de alguma maneira também são assuntos que têm, digamos, assim, menor repercussão, assim, né? Com o público em geral, né? É difícil de comunicar também, eu acho, essa questão do urbanismo, e a gente estava falando sobre isso outro dia num papo que a gente teve com estudantes lá da UFJF, que é a federal daqui de Juiz de Fora, sobre essa dificuldade de comunicar, né, a arquitetura e comunicar o urbanismo e tal, mas assim, tem muito pouca gente fazendo urbanismo também, né, isso fui eu que coloquei, assim, né, a gente forma arquitetos de um perfil muito parecido, eu sempre falo isso, eu tenho que sair desse assunto, porque o tempo inteiro eu volto para isso, que tem a ver com a tese, eu volto para esse tempo inteiro. Lili, eu fiz uma live com Danilo Miranda, tá? E aí, tem uma coisa muito interessante que você falou, não necessariamente a gente precisa comunicar, não, porque também fica um papo de professoral, fica um papo ali meio acadêmico, sei lá o quê. Os SESCs da cidade de São Paulo são aulas de urbanismo. Então, só de você ter aquele espaço para ser vivido, né? Se a gente tivesse mais SESC, só a convivência com aquele tipo de espaço, com aquele tipo de arquitetura, com os serviços que são oferecidos pelo SESC, com a praça pública que o SESC é, na Avenida Paulista, ou na Consolação, ou Pompeia, sei lá o quê, tudo aquilo ali é uma aula. E o compromisso que o SESC tem com a qualidade da arquitetura.
Mas não é tão claro, eu acho, para todo mundo que usa, que aquilo é projeto também, que aquilo é do arquiteto e do urbanista, que aquilo envolve, sabe, assim, eu acho que não que as pessoas não que você não possa aprender pelo espaço em si, certamente que sim, né, o bom espaço te ensina aquilo que você estava falando, te ensina o que é bom, você aprende o que é bom vivendo, né, experimentando, tendo parâmetros melhores, né, sem parâmetro é difícil, fica tudo muito abstrato, mas não necessariamente as pessoas têm consciência de que aquilo foi um projeto, que são projetos de arquitetos, por exemplo, como elas têm com relação à arquitetura, né, ao edifício isolado, então é muito diferente, né? Então a dificuldade de comunicar é nesse sentido, assim, também, porque eu acho que é necessário comunicar, mas o problema é que como os nossos espaços têm pouca presença, ou pelo menos assim, nas cidades menores, eu acredito que tenha pouco, você vai ver talvez a presença de projetos urbanos mais impactantes e talvez com maior retorno em cidades maiores, né, em que o próprio poder público minimamente tem uma estrutura, né, de urbanismo e tal. Nas cidades médias e pequenas não tem, né, assim, são raros os casos. Assim, quando tem arquiteto lá na prefeitura, está perdido fazendo outras coisas totalmente fora do que deveria estar fazendo, né. Falta esse costume também do bom espaço público, do lugar bom, né, assim, a gente tem lugares maravilhosos, naturalmente maravilhosos, mas assim, o bom projeto também se impor. Acho que falta a cultura das pessoas, mas acho que a gente também, como faz pouco, né, tem pouca gente praticando urbanismo, eu acho que a gente comunica isso mal também, né, a maioria dos arquitetos focam num outro perfil que tem que ter, né, mas é o que já tem muito, né. Uma questão interessante que é o seguinte, né, vamos meter aqui no nosso raio de atuação. Olha o que a falta de urbanismo fez com Búzios, por exemplo. Destruiu um balneário, destruiu o lugar, talvez um dos lugares mais bonitos do mundo. Mesma coisa com Petrópolis, Itaipava, destruiu. Arraial do Cabo, nossa senhora, Arraial do Cabo. Destruído. Búzios acabou, né? Não é mais, é uma coisa qualquer ali, sei lá o que é aquilo. Agora, realmente, como é uma coisa? Primeiro, eu acho que tem que ser desvinculado da agenda eleitoral. O pensamento urbanístico não pode estar vinculado à agenda eleitoral, o que acontece de 4 em 4 ou de 4 em 8, enfim. Não pode. Tem que ser uma agência, talvez cada cidade tem a sua, não estou falando nem prefeitura, pode ser um troço ligado ao Ministério das Cidades ou a um órgão da sociedade civil, até porque o seguinte, o prefeito, o presidente da Câmara dos Vereadores poderiam ser convidados, no máximo, a participar desse órgão, mas quem tem voz nesse órgão são profissionais, urbanistas, arquitetos, líderes comunitários, líderes de comunidade. Como é que você pode falar da favela da Maré? Quem sou eu para falar da favela da Maré? Eu não tenho lugar de fala, nem como urbanista, mas com muito estudo nas costas. Quem é capaz de falar da favela da Maré é o morador que vive aquele problema todo dia. Eu fiz uma live muito interessante com uma menina chamada Esther Carro, não sei se vocês conhecem, ela é uma arquiteta de uma comunidade em Paraisópolis, de um bairro de Paraisópolis, incomodava com aquele negócio dela, foi pesquisar, não sei o quê, começou ali como líder, pegou um lixão que tinha dentro da comunidade, resolveu limpar o lixão, aí resolveu transformar num bairro, aí resolveu estudar arquitetura, hoje estuda arquitetura, é pós-graduada, dá palestra fora, é uma menina da comunidade, numa comunidade de Paraisópolis. Então eu acho o seguinte, a gente precisa criar, de alguma maneira, esse arquiteto, né, esse artesão, esse urbanista, esse artista dentro das comunidades. Tem que haver um projeto de formação, não adianta, o urbanismo também tem isso um pouco, tem um certo academicismo. Eu fiz prova para o ProUrb, não continuei porque eu já trabalhava, não dava para fazer o tal do ProUrb, mas interessava muito mais o ProUrb, o mestrado em urbanismo, do que em arquitetura, porque tinha uma coisa da pesquisa, tem às vezes um academicismo que afasta um pouco. Eu vejo muitos textos de urbanistas, às vezes, que nem eu entendo, entendeu? Então, tem muito a teoria, muito, às vezes, do crítico de arte. É a famosa escola francesa. O crítico de arte é a mesma coisa. Fala coisas sobre a obra de arte que o autor não pensou. Tem um certo academicismo exagerado que tem que ser mais popular. E eu acho que a gente tem que forçar muito a barra para ter essa formação a gente tem que ter esses talentos dentro da comunidade. O artesão, o artista plástico, urbanista, o arquiteto. O trabalho que essa menina fez na comunidade dela é muito impressionante. E dali é o que fez ali no Vidigal, aquele parque. Tem um parque lá em cima, que pegou uma área comum, fez um parque, enfim. Então, é muito interessante a gente criar, formar
essa mão de obra. E é isso, de novo, são gerações. É um tempo de maturação longo. Não é coisa para se resolver em 4 anos, nunca. Agora, você vê isso no mercado, Miguel, por exemplo? Tem demanda de projeto privado urbano, em que haja margem para trabalhar outras questões, assim? Isso é o seguinte, olha só, são pensadores que têm que trabalhar junto ao mercado imobiliário. A gente não pode ignorar o mercado imobiliário nessas questões, né? A cidade ainda é uma cidade liberal, a cidade é gerida pelo capital, é gerida pelo mercado imobiliário, mas eu preciso ter empecilhos e regramentos para que isso aconteça. Dessa maneira tão liberal, né? A cidade liberal é perversa, é cruel, é a cidade gentrificada, é a cidade expansiva, né? Então, a gente, como urbano, como pensadores, a gente tem que trazer esse pensamento, esse regramento, de certa forma, para a mesa de negociação. Eu acho que isso tem que ser meio bancado por BNDES, pelo BID, pelo Banco Mundial, pelo Banco dos BRICS, sei lá que porra que é. É uma coisa de desenvolvimento social, é uma coisa de combate a desigualdades, é uma política social. O urbanismo é uma política social, né? Ou então pelo próprio mercado imobiliário. Tem que haver, né? No mundo todo hoje se fala em filantropia, em políticas de doação, etc. e tal. O mercado imobiliário é riquíssimo, que se comprometa a doar 1% da sua renda, do seu faturamento, sei lá do quê. 1% do seu terreno, né, livrar área pública para melhorar um determinado lugar, tipo os pocket parks em Nova York também, que é fantástico, né, que são privados, né? Eu acho que é dinheiro mesmo. Nova York é privado. O que acontece é o seguinte, a prefeitura permite e incentiva, e ponto final. Brooklyn Bridge Park. Olha, gente, o Highline gerou o Hudson Yards, que é um bairro riquíssimo. E veio por causa só existe por causa do Highline. O Hudson Yards gerou uma estação de metrô própria, porque lá também é ruim chegar naquela rua 11, aquela avenida 11 é difícil. Gerou uma estação de metrô própria. Agora, capital associado à sociedade civil, a demandas da sociedade civil. Agora, o arquiteto na sua prática, por exemplo, de escritório, é muito quem a gente forma, o perfil que a gente forma, né? Assim, você é uma excelente referência nisso, né? Então, também para quem nos ouve, assim, como é que entra nesse mercado, né? Assim, é concurso, é o quê? Como é que o arquiteto pode também se mexer, né? Assim, de alguma forma, para ampliar a sua prática de escritório ali também? Ou são coisas diferentes, por exemplo, né? Assim, a prática de escritório de projeto privado e tal, e arquitetônico é uma e a de urbano é outra, porque o que eu vejo às vezes é muito pouca oportunidade de projeto urbano também no Brasil que não seja público, né? Relacionado a público. Eu acho que a iniciativa privada da construção civil, ela olha pouco para essa questão, assim. Talvez seja um problema nosso com o reconhecimento do espaço público de uma maneira geral, né? Mas há oportunidades enormes ali, econômicas, que podem ser bem equilibradas, né? E ser projetos e espaços de investimento super vantajosos para todo mundo, né? Com ganhos absurdos para a população, que é o que a gente vê acontecendo em outros lugares. O que a gente pode fazer também nesse sentido, né? O arquiteto no seu escritório, assim, né? Eu também não sei, não, tá? Nem sei se é o caso, mas fico pensando assim, como é a maior parte da vontade de quem se forma, é abrir seu escritório, é mais nesse sentido que eu tô falando, né? Que é super bem-vindo, né? Assim, mas é possível ter uma prática também com maior diversidade de projetos num escritório? É um pouco essa pergunta, na verdade, assim. É muito difícil, tá? Você tende a se confortar no seu nicho de trabalho. A gente faz, basicamente, o nosso principal produto são casas de alto luxo, casas de rico. Para mim é muito confortável. Se você for pensar no Brasil, nenhum star architect no mundo faz casa mais hoje em dia, né? Talvez o Richard Meier, mas ninguém faz casa, né? Todo grande arquiteto no mundo faz coisa pública, faz coisa grande. No Brasil, o contrário, os grandes arquitetos vão parar no mercado das casas porque é o que paga bem. Porque é o que paga melhor. E é um contrassenso, e está errado, mas é o que paga melhor. Você tem hoje os grandes arquitetos fazendo casa. Niemeyer fez muita casa, Paulo Mendes da Rocha fez muita casa, Sérgio Bernardes começou com casa. E teve um momento que o Sérgio pirou e resolveu fazer arquitetura pública da melhor qualidade e perdeu todo o seu dinheiro. É uma loucura, fazendo projetos incríveis. Tem ali uma perversão do mercado e uma inversão de valores que é muito característico do Brasil, né? Então o país, na verdade, está todo errado. A pessoa investe milhões para fazer a sua casa e não cuida da sua calçada, que tem lá 15 metros quadrados.
e joga o cuidado dessa calçada para o poder público. Então você tem uma casa milionária, o meio-fio é todo quebrado, que não sei o que e tal, que a pedra portuguesa é toda esculhambada e tal. Então tem ali uma inversão total de negócio. Agora, você tem que se propor e inventar, né? Então hoje tinha uma pergunta de vocês aqui, que esse roteiro já foi pro cacete, que a gente não falou nada disso, mas Isso é verdade. Estamos aqui pirutas para saber como é que vai voltar. Tinha uma pergunta aqui que era o seguinte, nem sei o que eu estava falando, mas enfim, a gente começou... Não, o negócio é o seguinte, eu fiz um caminho inverso, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo e no mercado residencial. Eu costumo dizer que, na verdade, eu não escolhi esse mercado escolheu a gente. Porque a gente trabalhava com isso no escritório do Cláudio Bernardes, eu e o Thiago, com 18 anos. O nosso primeiro projeto é de 93, então eu entrei na faculdade em 92, o nosso primeiro projeto é de 93, então eu abri escritório 1 ano depois de entrar na faculdade. E a gente já entrou no mercado residencial com muita força, porque o escritório do Cláudio Bernardes, pai do Thiago na época, era enorme, era muito poderoso, conhecido, etc e tal. E o Cláudio, a gente herdava muitos projetos do Cláudio. Projetos que, agora falando aqui muito sinceramente, projetos que o Cláudio não tinha saco para o cliente, projetos que o Cláudio não tinha saco para o projeto, e projetos que, enfim, que eram pequenos ali para aquela estrutura. Então a gente herdou muitos projetos, que pra gente foi uma escola muito legal, porque a gente pegou de cara pedradas, clientes chatos, projetos chatos, enfim, mas foi uma escola muito interessante. Então a gente herdou esse mercado residencial, veio cair no nosso colo, tá? Muito cedo. A gente teve um escritório muito bombado e grande muito cedo. Eu tinha uma inveja danada, eu me formei aos trancos e barrancos, eu fiz 1 ano a mais, eu me formei em 6 anos, o Thiago se formou ano passado, demorou 30 anos para se formar, se formou finalmente ano passado, e foi muito difícil para a gente lidar com a academia e tal. Então a gente perdeu aquele momento romântico da profissão, do concurso, da pesquisa, do projeto urbano, do pensamento da arquitetura. A gente estava ali já no dia a dia da profissão, que foi muito bom, excelente, aprendemos barbaramente, a gente tem lucros até hoje disso que aconteceu com a gente, mas a gente perdeu o romantismo da profissão. E aí veio assumir esse papel depois de velho. Então hoje, com um escritório estabelecido, que você tem a liberdade de tomar parte do seu tempo e da sua equipe para se dedicar a projetos maiores, projetos urbanos, concursos, etc. e tal, a gente tem se dedicado a isso. Então, a gente abre esse leque de oportunidades, mas dentro de um colchão de rentabilidade. Quer dizer, eu estou sendo remunerado para viajar, entendeu? Então, é uma coisa que não acontece no dia a dia. Então, eu tenho lá um faturamento X que me permite esse luxo de me dedicar a uma arquitetura de outra escala, a um pensamento de outra escala, a um concurso que não vai me trazer nada, mas que vai exercitar a minha arquitetura. Então, o meu tesão também é muito no que eu não domino. Isso é muito legal, porque também te deixa sempre com a faca nos dentes, com tesão da arquitetura. Fazer casa a gente faz muito bem, eu faço muito bem, modéstia à parte, faço com muita tranquilidade, mas o desconhecido talvez me excite muito. Mais, não pode dizer mais, mas me excita bastante também, né? Então a escala que você não conhece. Então hoje eu tenho 4 projetos de escola eleva, que são escolas de 15 mil metros, cada uma com 2 mil alunos, entendeu? É um projeto que eu comecei a fazer do zero, eu não sabia fazer escola, não tinha feito uma. Então, mas aí é que tem aí, voltando ao papo nosso, é a vantagem do arquiteto urbanista. O bom arquiteto urbanista tem os poros abertos e tem os olhos curiosos para qualquer tipo de enfrentamento e de situação. Então isso é muito legal. Então vamos fazer escola, não tem o menor problema. A gente senta o rabo na cadeira, pesquisa, estuda, todos nós frequentamos escola, todos nós frequentamos aeroportos. Então vem trazer também um lado teu de vida, né? Você tem uma vivência que é importante. Eu estou no aeroporto, não é por causa do meu olho de arquiteto, mas você está curioso como é que aquele troço funciona, como é que aquela mala chega, né? Isso não, eu sempre. Como é que aquela mala que você joga numa esteira chega do outro lado do mundo, qual é o teu tag, não é roubado no meio do caminho? Isso é um olho de um bom urbanista e arquiteto, independente da profissão. Você está em qualquer restaurante, você está vendo como é que aquilo funciona. Então, 1 hora isso tudo vem para a sua profissão. Mas voltando ao assunto, eu hoje me dedico a isso e eu tenho a possibilidade também de propor algumas coisas aos clientes, né? Então você tem um cliente maior, você propõe um novo fluxo de tráfego, você propõe uma praça, você propõe uma área pública, você começa a propor também isso
alguns clientes e desenvolver minimamente a cidade. E aí vocês são urbanistas, Alexandre é urbanista, professor, sabe muito bem disso, qualquer mínima intervenção é catalisadora de benesses urbanas, né? Nova York é uma prova disso, o Rio de Janeiro é uma prova disso. Qualquer mini praça que você recupere vai recuperar um tecido urbano dessa área adjacente. Se todo mundo, se todo escritório de arquitetura, se todo grande incorporador imobiliário tiver essa sensibilidade, a cidade vai ser muito melhor. E vai ser muito melhor, e o que isso vai trazer? Lucro e benefício financeiro, tanto para o escritório quanto para esse incorporador, que no fundo é o que muita gente busca, mas também vai trazer inclusão social, vai melhorar a cidade, vai trazer um monte de benefícios. Miguel, vou mudar um pouquinho o viés da nossa prosa. Tem uma história longa aqui do nosso podcast, que no nosso primeiro episódio a gente fez uma brincadeira com a profissão do arquiteto. Mas eu vou deixar o Rafa comentar sobre esse assunto, porque ele tem uma pergunta para fazer para você que é até curiosa. Mas explica aí, Rafa. O primeiro episódio do Cast, né, a gente já tá em 100 e cacetada, a gente lembrou de um arquiteto de novela que era o Marcelo Antoni, na novela do Mulheres Apaixonadas. E a gente lembrou que teve um episódio que ele vai na escola e fala de arquitetura. E aí a gente foi assistir para pegar o áudio, colocar no cast. O texto dele fala assim, não, porque eu tenho um amigo, Miguel, eu não sei se ele fala Miguel Pinto ou se ele fala Miguel Guimarães, e conta a história que o Miguel morava numa casa modernista e tal. Aí fechou o ciclo hoje, a gente falou, era você esse Miguel que ele estava se referindo? Era, eu escrevi aquele texto. Eu sabia! É mesmo? Eu escrevi aquela... Na verdade, obviamente, eu não falei de mim, tá? Quando esse cara era o arquiteto... Essa novela tá no ar agora, não sei, vai voltar. Sempre tá voltando essa novela agora. O Antoni era um arquiteto e eu tenho muito amigo artista porque eu fiz muita cenografia e eu adoro cenografia. Eu acho incrível cenografia de cinema. Nunca fiz televisão, não. Sempre me intrigou por que uma porra de uma cama numa novela tem sempre uma janela. Todas as camas de novela de rico é atrás de uma janela. Nunca vi colocar a cama encostada na janela. Sempre me intrigou isso. Mas enfim, papo furado. Eu prestava assessoria lá pro Manuel Carlos para essa novela, o arquiteto. Inclusive o Marcelo Antoni teve uma confusão com maconha nessa época, que ele sumiu da novela. Uma besteira. Olha o que acontecia, gente. A pessoa é presa com maconha nos anos 80, 90, sei lá o que era. Enfim, e aí os caras me ligaram desesperados. O que o cara faz? Eu falei, vai para um congresso, não sei aonde. Tava rolando um congresso. Diz que ele foi para um congresso, sei lá onde. Então, eu dava umas assessorias. E aí, quando ele foi dar essa palestra na escola, me ligaram para pedir uma dica, que ele fala. Eu falei, deixa comigo. Aí eu fiz a palestra inteira, perguntas. Como eu sou noveleiro, eu conhecia todos aqueles alunos também, então eu sabia a característica de cada aluno, eu já perguntava, tinha uma que era mais socialista, que perguntava uma coisa, tinha a sapata, tinha lá tudo. Mas eu escrevi aquela palestra para o Marcelo Antoni dar perguntas e respostas. Fiz um texto. Eu queria saber quanto tempo leva o curso de arquitetura e se você poderia falar algumas matérias que a gente estuda no curso. Bom, o curso de arquitetura e urbanismo tem a duração de 5 anos. Na faculdade, o aluno estuda história da arte, história da arquitetura e urbanismo, representação gráfica, informática, resistência dos materiais, construção, planejamento urbano, projeto de edificações, conforto ambiental, paisagismo, arquitetura de interiores e muitas outras matérias. É um curso muito rico. E aí o Manuel Carlos, fez uma gracinha de contar essa história de uma casa que a história era o seguinte, eu me lembro disso. Colocou como se fosse, em vez de... Eu escrevi isso para ele falar, olha, quando eu morava numa casa, assim assado e tal. Mas aí o Maneco fez a gracinha de, olha, eu vou te contar uma história de um amigo meu, não sei o que e tal, mas que eu escrevi para ele. Era uma história que era o seguinte, que a minha mãe ficou muito preocupada, porque quando eu desenhava casa antigamente, eu não desenhava casa com telhado, chaminé, nada disso. E aí os professores ficaram muito preocupados e tal, ligaram para minha mãe, porque eu não desenhava casa com chaminé e com telhadinho, duas águas. A minha mãe veio conversar comigo e eu levei ela na janela e a gente morava em frente a uma casa do Niemeyer de laje plana. Aí a minha mãe viu essa novela, me ligou, meu filho, que linda essa história, que casa era essa que a gente morava? Era mentira, eu inventei a história, era mentira. Mas boa história. Mas a minha mãe ligou, para que casa era essa e tal? Eu falei, mãe, mentira.
ficção, mas era eu mesmo. Boa demais. A gente escutou esse texto, porque quando a gente falava assim, a gente estava conversando sobre arquitetura na mídia, etc e tal, e a gente buscou e escutou várias vezes. Eu brinquei, falei do Carlinhos, porque acho que a palestra termina com o Carlinhos, que era um personagem mais malucão, falava, mas aí, professor, dá pra ganhar um bom dinheiro com isso? E me diz uma coisa, a arquitetura dá um dinheiro maneiro? Olha, como você sabe, hoje em dia o mercado de trabalho está muito difícil para todo mundo, mas eu acho que uma profissão ela tem que estar a reboque de uma vocação, de um ideal. E tem que ser fundamentalmente prazerosa. De que adianta você ganhar dinheiro e não ser feliz? Legal, isso. Muito boa essa lembrança. Não lembrava disso, não. Muito bom, cara. Muito legal. Rafa, primeiro, a gente agora pode fazer qualquer outro episódio que a gente fechou o ciclo, né, Rafa? Fechamos o ciclo do primeiro episódio. Depois de mais de 100 episódios. Bom, a gente vai encerrando o papo aqui então, mas antes de encerrar, a gente sempre pede pros convidados uma dica pra dar pros nossos ouvintes. Miguel, você tem a dica aí pra dar pros ouvintes? Tem uma coisa muito interessante dessas lives que eu tenho feito, que você volta a estudar. Isso é muito legal, né? Então eu vou falar com o fulano de tal, você pega, vai pesquisar o que esse cara escreveu, vai ler textos de livro, etc e tal, e você vai descobrindo um monte de material novo, super interessante, que você passou e não teve tempo de ler, e não teve tempo de pesquisar, e aí essa coisa da hora marcada, quer dizer, sexta-feira às 10 horas eu tenho uma live com fulano de tal, eu tenho um tempo para ler a obra desse sujeito. Então isso me trouxe muita coisa interessante de novo. Vou falar algumas coisas aqui de arquitetura e não arquitetura. Um é os 2 livros do Guilherme Wisnik, que eu entrevistei também, e que são muito interessantes. Um é o Dentro do Nevoeiro, que é um livro, é uma crítica muito bacana sobre arquitetura e arte contemporânea. E outro, mais legal ainda, é o livro dele, Espaço em Obra, que é o livro que é a compilação de textos que ele escreveu durante 3 ou 4 anos para a revista Bambu, da Clarissa Schneider, que foi a melhor revista de arquitetura e design que já andou aqui por esse país. E a revista tinha uma questão gráfica, que era o projeto gráfico do Júlio Mariucci, e esse livro do Wisnik é um livro arquigráfico, né? Tem muito texto de arquitetura, mas tem uma programação visual muito interessante. Outra dica bacana que eu reli foi o Tudo que é Sólido se Desmancha no Ar, do Marshall Berman, que é muito fodão, um livro da década de 80, que é a grande crítica da modernidade, do modernismo, e aí levando, enfim, aos filósofos, estudando teoria socialista. Então é muito bacana esse livro como crítica do moderno, e a gente hoje tem trazido muito esse tema do modernismo nessa cidade ideal, pós-pandêmica, etc e tal. Esse papo do modernismo tem voltado à tona. Outra é o Colapso, do Jared Diamond, que é um cara que para mim é um Yuval Harari, enfim, da vida, e que tem esse estudo, esse livro Colapso, que é o estudo das civilizações que deram errado. Né? Então é uma análise de todas as civilizações que deram errado, maiores e menores, enfim, muito interessante. Enfim, é isso. Tem muita coisa aí, se vocês quiserem falar, mas é basicamente isso. Outro livro legal, só um último livro, é o seguinte. Tem um cara que eu adoro, que é um autor que eu adoro, que é o Alberto da Costa Silva, que é o maior africanólogo do Brasil. Escreveu 2 livros muito interessantes que eu, de alguma maneira, dei uma revisada. Que um é A Enxada e a Lança, que esse é mais interessante até, que é sobre a história da África antes dos portugueses, e ele tem uma colocação e uma visão muito interessante da riqueza do continente africano e compara isso realmente à civilização grega. Quer dizer, ele traz elementos e informações que elevam o continente africano, a civilização africana, ao nível de civilização grega, sem necessariamente o mesmo efeito prático e sem o conhecimento teórico, e como era uma questão muito oral, isso ficou se perdendo no tempo e no espaço. E ele tem um outro livro também, que é a Manilha e o Libambo, que é um documento importante sobre a escravidão. Até a minha mulher está lendo o livro do Laurentino, e eu fui buscar também isso aí de volta, trazer de volta aqui, trazer para a mesa de cabeceira, sair da prateleira para a mesa de cabeceira, daí a ler são outros caminhos, né? Esse caminho, mas da mesa de cabeceira ele já foi. Mas já vai chegando perto ali. Exatamente. Está acumulado lá na mesa de cabeceira.
mas foi alguma coisa que eu li no passado que é muito bacana. Vou então chamar o outro convidado, o Alexandre. Alexandre, você tem uma dica aí pra dar pra quem tá ouvindo? Eu achei curioso o Miguel falar do Jared Diamond, né? Que eu comecei a reler muita coisa aqui em casa, né? A gente tem muito livro, tudo acumulado. Aí com a quarentena, finalmente apareceu algum tempo, né? Até pra fugir da internet, né? É um saco. E eu acabei de reler o Terceiro Chimpanzé, que é A Evolução do Futuro Ser Humano. É um livro incrível e parece muito com o Yuval, né? O jeito dele narrar as coisas. Então é um livro muito interessante também. Apesar de estar me dedicando a ler, toda noite tem um ritual aqui em casa que a gente abre a garrafa de vinho e assiste alguma coisa na televisão, né? E eu tenho fugido completamente de séries americanas e tal. Calhou que a gente começou a descortinar lá o Netflix, aquele Amazon Prime, começar a ver filmes de outros países. Assisti um filme interessantíssimo esses dias, que é O Barbeiro do Presidente, que é um filme coreano. É um cara, enfim, durante os anos 60, 70 e 80, ele convive lá com a questão política coreana, assim, muito interessante. E também, eu acho que motivado pelo nosso cenário nacional atual, estamos vendo a série do Trotsky na Netflix, que é muito boa também, muito boa. E esses temas todos são interligados, né? Porque todos eles falam de cidade, de política, tá tudo junto, né? Tá tudo interligado, a verdade é essa. Minhas dicas são essas. Muito bom. Gente, vou então encerrar aqui. Eu vou primeiro agradecer ao Miguel. Muito obrigado, Miguel, por disponibilizar esse tempo, sua fala, que é muito despojada, é muito legal das pessoas ouvirem, da gente também bater esse papo, que não foi necessariamente a pauta, mas que percorreu muita coisa, mas é muito rica também. E obrigado pela sua presença aqui, pelo seu tempo. Não, obrigado vocês. Eu tenho que agradecer. Adorei participar. Podem me chamar quando eu tô até rouco. Podem me chamar. Boa. Quando vocês quiserem de novo. Obrigadíssimo a vocês. Agradecer também ao Alexandre. Alexandre, muito obrigado por ajudar a fazer esse cast aqui com a gente. Volte mais vezes, por favor. Estou à disposição. Alexandre, um beijo pra você. Saudades. Ô, queridão, beijão. E aquela nossa festa quando acabar o Covid? Estamos aí, hein? Pois é, temos que fazer esse encontro da nossa turma de novo. A gente tá nesse grupo de WhatsApp e aí as pessoas se acomodam no grupo de WhatsApp, mas temos que nos encontrar para estar todos ao vivo quando acabar essa confusão. Obrigado, gente. Despedindo então também da Lili. Lili, valeu mais um aí, né? Valeu, mais um ótimo papo, Miguel, Alexandre, brigadão pela oportunidade de trocar com vocês, e Rafa e Adilson, sempre bom demais. Valeu. Valeu, obrigado Miguel, Alexandre, valeu galera. Então, gente, a gente volta daqui a 15 dias com mais episódio para vocês e até mais.